O sol ainda não havia batido na janela do apartamento no edifício Jambalaya quando Tatalo entrou na sala com o rosto marcado pelo cansaço de uma noite inteira em claro. Seus passos eram pesados e seus olhos mostravam a frustração de quem havia investido tempo e esperança em algo que não rendeu frutos. Buzena, sempre atenta e com seu sotaque característico da região de Pato Branco, foi a primeira a notar a presença do rapaz. Ela perguntou se ele havia acordado cedo, mas a resposta veio com um suspiro desanimado. Tatalo explicou que sequer havia dormido, pois passara a noite inteira tentando conquistar uma mulher e, no fim das contas, terminou sem nada. Buzena, com sua franqueza habitual, mencionou que o Sr. Mário Jorge tinha razão ao dizer que ele precisava ganhar um pouco de peso. Entretanto, Tatalo descartou a ideia. O problema não era sua aparência física, mas sim a sua absoluta falta de dinheiro. Ele reclamou que tudo o que ganhava precisava mandar para os gêmeos. A situação foi tão precária que ele se viu obrigado a levar a mulher para sair usando um bloco de vale transporte, já que ele trabalhava na administração da empresa em Pator Branco. Buzena não perdeu a oportunidade de comentar que, em sua terra natal, existe um nome para esse tipo de pessoa. Quando questionada por Tatalo, ela respondeu com simplicidade que chamam de pobre. Ela aconselhou o jovem a não contar para ninguém, mas ressaltou que as mulheres não gostam muito de pessoas pobres. Mesmo ela, que se considerava pobre, preferia alguém mais abastado. Tatalo continuou seu relato melancólico, explicando que quando finalmente encontrou uma pizzaria que aceitava o vale-transporte como pagamento, a mulher já estava cansada e o clima de romance havia desaparecido por completo. Buzena, impiedosa em sua análise, classificou-o então em uma segunda categoria, a de pobre e desgraçado. E como ele teve que voltar de lá até em casa caminhando, a classificação final foi de pobre, desgraçado e que mora longe. Enquanto a conversa prosseguia, Celinha apareceu na sala. Ela sentiu o cheiro do café e perguntou se seu marido, Mário Jorge, já havia acordado. Buzena descreveu a saída dele de forma cômica, dizendo que ele saiu cedo, todo animado, vermelho e redondo, assemelhando-se a um boneco de posto de gasolina. Ele havia saído para mostrar um apartamento a um possível cliente. Logo em seguida, Dona Copélia entrou no recinto. Buzena perguntou se ela também estava correndo atrás de Pisa, mas Copélia, com seu jeito despachado, respondeu que a Pisa é que estava correndo atrás dela. Ela sugeriu que talvez não houvesse almoço em sua casa e, quando Buzena ofereceu um café, Copélia preferiu pedir uma cerveja logo cedo. O clima na sala pesou um pouco com o mau humor de Celinha. Copélia comentou sobre a irritação da filha, mas Celinha rebateu dizendo que o mau humor da mãe era diferente do dela. Copélia se gabou de ser uma mulher que dormia muito bem, ao passo que Celinha confessou estar com muita raiva de Mário Jorge. Na noite anterior, os dois ficaram abraçados assistindo a um filme triste sobre o naufrágio no Mar do Norte. Enquanto Celinha se emocionava com o sofrimento das pessoas à deriva, sem água e sem comida, Mário Jorge só conseguia prestar atenção nos atributos físicos de uma atriz loura que, segundo Celinha, era uma péssima profissional e só sabia gemer de forma pouco convincente. Copélia defendeu que é justamente pelo gemer que se conhece uma boa atriz, mas Celinha não quis misturar o assunto com os filmes antigos da mãe. A irritação de Celinha aumentou porque, durante a noite, Mário Jorge a agarrou enquanto dormia e a chamou pelo nome da personagem do filme, Helga. Nesse momento, o próprio Mário Jorge entrou em cena, chegando da rua. Ele explicou que havia saído cedo para mostrar um imóvel e reclamou da chatice do cliente. O homem só queria saber se o sistema elétrico do apartamento era bifásico ou trifásico, pois morava em um local onde não podia ligar a máquina de lavar junto com qualquer outro aparelho. No verão, o pobre homem tinha que escolher entre usar roupas limpas ou dormir no frescor do ar-condicionado. Mário Jorge anunciou com orgulho que havia vendido o apartamento. Ele assinou um termos de compromisso e deu sua palavra de que o sistema era trifásico, embora tenha confessado logo em seguida que não fazia a menor ideia se aquilo era verdade. A conversa voltou ao filme da noite anterior. Mário Jorge descreveu a obra como um espetáculo e elogiou a beleza da atriz loura, prevendo que ela faria muito sucesso. Ele admitiu ter ficado tão impressionado que sonhou ser um sobrevivente do naufrágio, sendo salvo por Helga, que o puxava para um bote. No sonho, ele sobrevivia graças ao leite que ela oferecia de forma milagrosa. Celinha, com desdém, sugeriu que, com tantos mitos e leite, a personagem devia ser uma foca.
Buzena interveio contando uma das suas famosas histórias de Pato Branco e arredores. Ela falou de um marinheiro chamado Miroslav que, após um naufrágio, salvou um bebê e, de tanto nervoso ao ver a criança com fome, acabou desenvolvendo glândulas mamárias para amamentar o pequeno. Coppelia achou a história impressionante. Buzena ainda emendou outra narrativa sobre um fazendeiro polaco chamado Rui Pepet, que se perdeu com um bezerrinho e também acabou amamentando o animal na imensidão do desfiladeiro. A rotina foi interrompida pela entrada rápida de Rita, que anunciou que daria uma saidinha e voltaria logo. Mário Jorge, ainda ranzinza, reclamou da falta de propósito daquela entrada. Arnaldo notou que o cabelo de Rita estava bonito e ela, após fazer um pequeno mistério, revelou que estava fazendo um tratamento secreto. Ela contou que, devido ao sucesso de uma ação publicitária anterior, foi escolhida para estrelar um novo comercial de tintura para cabelos. Rita explicou as vantagens do produto que estava usando, mencionando que o tratamento à prova de água protegia e hidratava os fios com apenas uma aplicação por semana. A notícia gerou inveja em Celinha, que questionou por que ela não havia sido escolhida, já que considerava seu cabelo superior. Rita sugeriu que o problema talvez fosse o caráter de Celinha. Coppelia, tentando apaziguar, mentiu dizendo que também fora convidada, mas recusara para não pintar seu louro natural. Rita então revelou a grande novidade. Ela não apenas faria o comercial, mas seria a protagonista da primeira novela da TV Jambalaia, a emissora comunitária do prédio. A trama, escrita pela doutora Psy, chamava-se A Chama de Tupac. Logo se descobriu que quase todos os moradores haviam passado nos testes para o elenco. Tatalo estava radiante por ter conseguido um papel após estudar muito. Dona Álvara, a síndica e diretora da empreitada, começou a distribuir os papéis. Mário Jorge seria o Dr. Pri, o presidente de uma grande empresa. Arnaldo ficou indignado ao saber que Mário Jorge seria o protagonista, enquanto ele ainda esperava sua designação. Celinha também queria saber sua posição na trama e ficou decepcionada ao descobrir que faria o papel de Jacuí, a secretária apaixonada por Pri e rival de Ceci, a personagem de Rita. A confusão aumentou quando Adonis trouxe os capítulos digitados. A história era um emaranhado de nomes indígenas e situações dramáticas. Isadora faria Jassanã, a filha rebelde de Pri. Dona Daisy interpretaria Manalci, uma mulher elegante que surgiria para abalar o casamento de Pri e Ceci. Coppelia ficou com o papel de irmã Cunhafora, uma freira que conhecia todos os segredos do passado. Arnaldo, para sua total frustração, foi escalado para ser Aracau, o contínuo da empresa que servia café. Ele se recusou inicialmente, mas mudou de ideia ao saber que seu personagem guardava o segredo de ser o verdadeiro pai de Jassanã. Tatal faria Baeté, o filho bastardo de Pri, que se envolveria em uma trama de amor proibido com a própria irmã, sem saber do parentesco. Mário Jorge questionou a escolha dos nomes, sugerindo que Pri, Ceci e Jacuí confundiriam o público. No entanto, a explicação foi que a novela era uma homenagem aos povos indígenas brasileiros. Os ensaios começaram de forma caótica na sala de estar. Dona Álvara, querendo economizar tempo, decidiu que não haveria ensaios para não roubar a espontaneidade dos atores. Eles gravariam tudo diretamente. Na primeira cena, Dr. Pri estava em seu escritório quando a secretária Jacuí entrou com notícias terríveis. Ela informou que as empresas não iam bem e que Pri havia gasto todo o dinheiro em jogos, além das extravagâncias de sua esposa Ceci. Arnaldo, no papel de Aracau, entrou para servir o café, mas tentou dar uma carga dramática exagerada ao personagem, sendo repreendido por Dona Álvara. Isadora, como Jassanã, entrou em cena reclamando da pobreza súbita, usando termos que considerava chiques, enquanto Mário Jorge tentava manter o foco. A cena seguinte envolveu o encontro de Pri e Ceci. Rita, aproveitando a oportunidade, inseriu o texto do comercial de tintura de cabelo no meio do diálogo dramático. Ela falou sobre o brilho e a durabilidade da cor, deixando Mário Jorge e os outros indignados com o anúncio descarado. Dona Álvara teve que intervir para conter os ânimos. A gravação continuou com a entrada de Manalci, interpretada por Dona Daisy. Ela alegou que Pri era o pai de sua filha, e Caraí, que havia passado anos estudando na Suíça. O clima de desordem aumentou quando Mário Jorge começou a reclamar da idade dos personagens e da aparência de Dona Daisy,
afirmando que ela não parecia ter 15 anos em época nenhuma de passado. Ele ameaçou não gravar mais, mas cedeu quando Dona Álvara ameaçou tirar seu carro da vaga coberta do prédio. A trama ficou ainda mais absurda quando a irmã Cunhafora, vivida por Copélia, revelou que havia sido expulsa do convento por criar o hábito livre para suportar o calor. Ela trouxe à tona um segredo do passado de Pri envolvendo um acidente de carro e um carrinho de bebê. Tatalo, como Baeté, entrou em cena afirmando ser o bebê sobrevivente do acidente e também filho de outra mulher que Pri havia prejudicado no passado. A confusão de nomes e parentescos atingiu o ápice quando descobriram que quase todos os personagens eram irmãos ou tinham laços sanguíneos ocultos. Celinha, sentindo-se deixada de lado e com ciúmes de Rita, tentava boicotar a gravação. Arnaldo, cansado de apenas servir café, exigiu que seu segredo de pai verdadeiro fosse revelado logo, mas a doutora Psy decidiu mudar o rumo da história e remover a importância de seu papel irritado. Arnaldo decidiu abandonar o personagem. No final da gravação do primeiro capítulo, Rita entrou de peruca nova, declarando seu amor eterno por Pri. Celinha, não aguentando mais a cena de beijo que se aproximava, interrompeu a gravação com um grito, afirmando que aquilo era uma palhaçada e que não haveria beijo técnico nenhum. Ela se declarou a única mulher na vida de Mário Jorge, encerrando a novela prematuramente. No meio da discussão, um disparo acidental de um acessório de cena assustou a todos. Arnaldo, em um último esforço dramático, caiu no chão fingindo estar ferido e chamando por Jassanã, tentando finalmente ter sua grande cena de morte. Após o fim do caos cinematográfico, o clima na sala voltou à realidade. Celinha sentiu um pouco de remorso por ter sido mesquinha com Rita em relação ao comercial de cabelo. Ela sugeriu a Mário Jorge que usassem parte da comissão da venda do apartamento para comprar um presente para a vizinha. Mário Jorge, tocado pela ideia da esposa de que a mão que se abre para dar também recebe, concordou em ser generoso. Entretanto, o telefone tocou. Era o cliente que havia comprado o apartamento. O homem estava furioso e desesperado. Assim que ele tentou usar a torradeira e a sogra ligou o ar-condicionado, o sistema elétrico explodiu. O ar-condicionado soltou faixas de fogo e a casa ficou mergulhada na escuridão. Mário Jorge percebeu que sua mentira sobre o sistema ser trifásico havia sido descoberta. Ele perdeu a venda, a comissão e, consequentemente, o dinheiro para o presente de Rita. O grupo terminou a jornada desiludido, percebendo que a fama na televisão comunitária era tão volátil quanto a rede elétrica do apartamento vendido. A única recompensa física que receberam pelos esforços artísticos foi o lanche prometido por Dona Álvara, um sanduíche misto frio e um copo médio de suco. Enquanto comiam em silêncio, Mário Jorge refletia que a vida real, assim como a novela da Doutora Psy, era um novelo enrolado onde nada acontecia como planejado.